Mas pensa numa pergunta interessante. O que a lei espera? O que é a competência legal da Polícia Militar? Preventivo. E repressivo imediato, quando tromba com o flagrante. Fora isso, nós não temos obrigação nenhuma. Nossa obrigação é prevenção, patrulhar e se mostrar. Mãozinha, né? E atender a repressão flagrante, beleza? Eu faço uma pergunta para você, Andrei. Imagina se 100% do efetivo da Polícia Militar cumprisse só a competência dela. Como é que seria a nossa cidade? Se não tiver esse percentual de maluco que quer fazer mais do que deveria... Que não se contenta com a missão que Qual é a existe? obrigação de um policial descer da viatura e ficar caminhando dentro de uma comunidade hostil cheio de cara armado? Indo no ninho buscar. Tipo assim, se eu virar pra minha mãe e falar pra ela assim, mãe, meu tesão é descer da barca, cair pra dentro de uma favela de madrugada e dar rolê no meio da comunidade. Né? E entrar de barraco por barraco, ela vai virar pra mim e falar, você é retardado? Você é louco. Você é idiota? Mas por isso que nós estamos aqui. Porque tem que ser retardado pra fazer isso. Sabe uma das experiências mais bacanas que eu vivi na polícia? Foi o fato daquele... Você eu tenho certeza que estava. O Gaticó eu acho que não. Quando eles fizeram aquele estudo na escola de sargento com os psicólogos para traçar o perfil dos problemáticos. Você chegou e só viu... O Gatti não... Você só viu os conhecidos lá. Então, a gente foi uma confraternização tremenda, porque todo mundo se reconheceu, era todo mundo igual. Reconhecendo pro ar, né? Todo mundo pensava igual. Agora. Pensa numa união... De todo mundo que pensava igual. E ali não tinha nem 1%. Foi a máfia do jaleco branco chegou à conclusão que não tem jeito, né, meu? Deixa os caras patrulharem. Deixa eles patrulharem. E assim, o que eu enxerguei é que existe esse 1%, que é o que a gente tenta trazer aqui no podcast, que de um jeito ou de outro motiva quem está na polícia. Porque talvez aquele 70% que só está lá fazendo número e aqueles 29% que estão trabalhando, mas não chegou a ser aquele 1% de fazer a diferença, é porque durante o caminho tem os obstáculos para serem ultrapassados. Porque quando o que vocês viveram, o que eu vivi, foi tentar fazer e desviar dos problemas que vinham na nossa frente. Ou as pessoas que tentaram burlar o nosso trabalho, né? Fazendo certo. Ontem eu comentei no podcast que a coisa mais estranha, você tá lá, entrou na favela, como o senhor falou, que a gente gostava de ir lá e buscar o rato no ninho. E daí você, quando cruza e tá lá o cara armado e você armado, você fica com uma estranha sensação de não saber se você tá fazendo certo ou se você tá fazendo errado. E não deveria ser assim. Você está combatendo o crime, está colocando a sua vida em risco a favor de pessoas que você nem conhece. Mas você já na hora que sai o tiro, você fala, eu vou me fuder ou eu estou fazendo certo? Você não sabe, porque a PM ela exerce uma pressão dizendo que você não teria que estar ali. Não é isso? E uma coisa que eu falei depois que eu fiquei mais velho na polícia, porque quando a gente é novo, a gente é maluco, né? A gente quer produzir. A gente não está muito preocupado com consequência, a gente quer produzir. A nossa preocupação com consequência é não cometer erros. Mas a gente quer produzir, a gente está drenado, a gente quer ir para cima. Mas uma coisa que eu comecei a falar depois de antigo, mais velho na polícia, é o seguinte. Os comandantes, e aí comando eu falo de sargento para cima, porque sargento comanda. Não estou fazendo média com você não, mas é quem está dentro da viatura, você comanda a equipe. Sim. O que vai acontecer dentro das forças táticas aí comanda às vezes o pelotão. O que vai acontecer na rua, naquela equipe tática, é o sargento que define. No pelotão de CFP é o CGP, ou seja, quem tem função de comando do sargento para cima, o grande desafio de liderança é você ser um exemplo do 1%, do cara querer fazer, mas não deixar a instituição, o governo e a sociedade te usar ao ponto de te usar no máximo do limite da exploração e depois te jogar fora, que é o que acontece. Então eu falava para vários amigos assim, dói demais quando você vê uma equipe presa no presídio militar Romão Gomes em ocorrência. Porque eles estavam com o propósito de praticar um bom serviço. Ninguém de tirar um vagabundo da circulação, ou preso ou morto, depende do jeito que ele quiser, ele que vai escolher.
E aí o que acontece? Quando uma equipe cometia algum erro, que toda profissão tem erro. Você acha que médico não erra? Sim. Advogado, juiz não erra? Todo mundo erra. Então, algumas equipes que erraram no serviço e acabaram presas, isso é um troço destruidor para a cabeça de um comando se ele for decente. Então, o grande desafio é você motivar a sua tropa para buscar alta performance sem colocar a vida e a liberdade em risco. Porque você luta contra governo, comando, sociedade, imprensa. A imprensa é maldosa no limite, ela te destrói, acaba com a garantia da tua família. Então, o grande comandante bom do sargento ao coronel é aquele cara que consegue dar um exemplo, pega essa tropa, faz ela querer buscar ser esse 1%, mas sem colocar a liberdade em risco. Porque se você só motivar e não orientar, não der instrução, são aquelas equipes que acabam fazendo, às vezes, uma cagada, vamos dizer assim, um erro. Vocês já se sentiram usados pelo governo? Porque eu vou exemplificar. Eu só fui usado 35 anos. Aí, ó, teve uma época que falava assim, olha, não pode fazer, não vai, não entra, não quero morte, não quero isso. Só que chegou um dado momento, os ataques foi um exemplo. 2006, vamos dar uma resposta. Né? Vamos à caça. Fui falar do pátio da rota. E aí depois, os policiais tudo sendo movimentado pro terceiro de choque. Né? Que ainda foi época boa, que teve a época do bombeiro. Eu tava... eu era capitão, né? A gente era capitão? 2006? Não, tenente. Mas não, era antigo, velho. Não, mas a gente era velho. E eu tava de supervisor de choque. E eu fui passar o serviço. Não vou dar nomes, tá? Como você fala que nós somos usados. Exato. Tava assim, meu... Esse povo que nos usou vai pagar lá em cima, não precisa dar nome. Não, tá muita matança na rota, não sei o que tal, a gente tem que transferir todo mundo. Um cara falou pro comando de choque, e eu tava lá em pé com a pastinha, lembra? Passando serviço, né, meu? Aí o outro chegou e falou assim, não, vamos fazer assim então. Quem tiver histórico de mais de 3... Aí a gente movimenta. Olha a análise. Né? Aí eu falei assim, comandante, não podia ser uns 5, 7? Porque 3 assim, em 2 anos já tá... eles já foram com isso pra rota. Exatamente. Entendeu? Já foram. Ou se põe um limite aí, 5, 7, vai, num semestre, num trimestre, né? E aí o coronel ficou me olhando, o outro que falou pra tirar todo mundo... Ele ficou olhando com uma cara de ódio. Mas eu tava lá, eles podiam falar, espera um pouquinho lá fora. Lá fora, né? Falei, participando da conversa. Não vou perder essa oportunidade. Mas e a situação de vocês como oficial, de ter que saber uma história dessa e ter que passar para a tropa, sem, lógico, queimar quem tá determinando a ordem? Não é foda? Eu não passava direto pra tropa, né? Que nem isso. Não, daí sim, mas um exemplo. O coronel chama e fala, olha, vai fazer isso, vocês sabem que a tropa vai ficar desmotivada. Não é difícil? Vocês se sentiram usado em repassar esse tipo de ordem? Cara, mas posso falar uma coisa, Diogo? Esse 1% é foda. Sabe por quê? Aquelas hostes que a gente participava lá, do CP Choque. Que ali foi um sofrimento. Meu, um sofrimento do caralho. O COI ficava à noite, só o COI e uma viatura do canil. Eram 7 postos, né? E aí... Fazenda da Juta, né? Tinha isso. Meu, aí, saturação. Então não tinha ocorrência. Não tinha. Ficava no ao relento. A comunidade tá tomada. A rota já fez tudo. Tá tomado. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia um cavalo de Troia. Na favela do lado, a gente pegava um noia. Onde você conseguia essa droga? Ah, não, aqui o movimento tá fraco. Agora foi ali pro... Que nem tem aquela da Sapopemba, lá embaixo, na... Elba. No Elba. No Elba. Aí termina... aí termina, tem a de Santo André, né? No córregozinho. Não, agora foi pra lá. Então a gente ia pra lá. Do Pezão lá, né? Do Pezão. Melhor cocaína de São Paulo durante anos. Cocaína mais pura e forte era o Pezão. E inclusive, no Elba, quem comandava foi um ex-polícia da rota, o Nogueira. O tráfico, você fala? O tráfico. Sim.